Olá, caríssimos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Lógica e Pensamento Crítico. Na verdade, nas 3 primeiras aulas nós já apresentamos o essencial, não é, dos temas ligados à lógica tradicional, à lógica clássica, falácias, argumentos, enfim, aquilo que diz respeito à lógica e pensamento crítico, especialmente no que diz respeito às ferramentas da retórica, ferramentas mínimas. Esta aula configura-se como o primeiro tópico especial, porque não faz necessariamente parte das discussões anteriores, mas acrescenta novas ferramentas, uma nova abordagem, algo que eu julgo bastante interessante para que possamos melhorar no entendimento, na compreensão, no uso da razão para o pensamento correto. Trataremos sobre o método empírico generalizado de Bernard Lonergan. A ideia deste nome, método generalizado, não é? Sobre a empiria, sobre o que é experienciado, diz respeito à expansão do sentido. Enquanto nós poderíamos considerar que nós temos informações, ou podemos construir ou obter conhecimentos a partir apenas do que é experienciado, Lonergan propõe que nós podemos, na verdade, construir conhecimento mediante questões de diversos tipos, em diversos níveis de entendimento, a partir de dados acessíveis. Então, os dados empíricos são tipos de dados, mas há outros dados que são acessíveis à mente humana, ao entendimento humano. Por exemplo, dados abstratos, como no caso da matemática ou da metafísica, conceitos que são muito mais do que meras experiências, porque na verdade um conceito é um construto abstrato. Então esse método generalizado considera tanto aqueles dados acessíveis à experiência, como os dados acessíveis à razão. Começamos pela proposição de que existe um desejo natural pelo conhecimento em todo ser humano. Esse desejo pode estar dormente, mas está lá em cada uma das pessoas, segundo uma certa tradição clássica. Por exemplo, na Metafísica de Aristóteles encontramos a seguinte afirmação, primeiríssima frase da Metafísica: todos os homens desejam por natureza saber, desejam por natureza conhecer. Na mesma obra ainda podemos identificar, pela admiração, os homens antes e agora começaram a filosofar. Isto quer dizer que a admiração provoca nos seres humanos uma capacidade, uma implementação de uma habilidade racional que é de conhecer, de buscar a verdade, de filosofar. O termo admiração é uma tradução do termo grego taumatzen, que foi traduzido pelos latinos como admirare, que em português é admirar. Taumatzen pode ser ainda traduzido por maravilhar-se, maravilhamento, honra, admiração, culto ou adoração. Então, o vislumbrar de algumas coisas que nos desperta alguma coisa, que é chamada de taumatzen, e esse taumatzen provoca o início da nossa reflexão, da nossa prática filosófica, da nossa busca por conhecimento. Segundo essa tese, inato em cada ser humano está o desejo pelo conhecimento. Podemos encontrar nos textos de Platão discussões que estão conectadas a essa ideia do taumatzen, do maravilhamento, desse maravilhar-se, dessa admiração. Por exemplo, no seguinte diálogo, vemos aqui algo que provoca a nossa reflexão sobre a gênese do conhecimento e a própria origem da filosofia. Diz Teeteto: pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração o que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. Não importa muito bem o contexto aqui da discussão, mas o ponto é que Teeteto percebe que aquela conversa que ele estava tendo com Sócrates lhe causa admiração a ponto de lhe dar vertigens. Sócrates responde: estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Ao que parece, não foi mau genealogista quem disse que Íris,
mensageira dos deuses, era filha de Talmante, a maravilha. Podemos encontrar nesse diálogo Teeteto esta afirmação que está em consonância com aquilo afirmado por Aristóteles posteriormente. Então, nas duas grandes tradições, platônica e aristotélica, nós temos uma certa ênfase de que existe de forma natural no ser humano este desejo do conhecimento que nasce da admiração. Tal maravilhar-se pode ser considerado um ímpeto que nos leva a conhecer. Poderia ser definido como o conjugado positivo de desequilíbrio cognitivo, que foi proposto por Piaget, posto que este último tem sido usualmente descrito como incômodo, insatisfação ou frustração, e o próprio termo desequilíbrio tem uma carga semântica que pode ser considerada negativa. Então, segundo essa abordagem mais atual, né, mais próxima de nós em termos geográficos e temporais, o desequilíbrio cognitivo é algo que provoca o desejo de conhecer, só que numa versão negativa, não é? Conforme foi dito aí anteriormente. Enquanto o maravilhamento já é algo que causa essas vertigens admiráveis, positivas, não é? Podemos dizer que o desequilíbrio cognitivo evidencia a falta do conhecimento e o maravilhamento evidencia a oportunidade de se ampliar o conhecimento. O conceito Talmatzen evidencia mais fortemente aquele anseio pelo saber, o desejo de compreender inato nos seres humanos, algo decorrente da própria racionalidade do ser humano, como bem sintetizado pelo filósofo canadense Bernard Lonergan. Diz Lonergan: dentro de nós, emergente quando o ruído dos outros apetites está silenciado, há um desejo de conhecer, de entender, de ver o porquê, de descobrir a razão, de encontrar a causa, de explicar. O que é desejado tem muitos nomes. No que consiste precisamente é matéria de disputa, mas o fato do inquirir está além de toda dúvida, de buscar o conhecimento, dessa curiosidade intelectual, desse movimento para a captura, a compreensão de algo, a explicação das coisas e, enfim, da razão última das coisas. Isto está para além de toda dúvida, como que um consenso entre aqueles que pensam sobre o próprio pensar, que nós temos o inquirir, esta busca, esse desejo de conhecer. De onde aquele porquê vem? O que ele revela ou representa? Continua Lonergan. Nomeie-o como queira: vigilância da mente, curiosidade intelectual, espírito de inquirir, inteligência ativa, desejo de conhecer. Sob qualquer nome, ele é o mesmo e é, acredito, muito familiar a você. O fato de vocês estarem estudando essa nossa disciplina neste nosso curso evidencia esse desejo de conhecer. Portanto, creio que Lonergan está certo de que esse afã, esse ímpeto é muito conhecido e muito familiar a cada um de vocês. Trago aqui um texto de Galeano, que é muito interessante e está aí em consonância com essa proposição do maravilhamento e dessa vontade de se conhecer cada vez mais. Diz o texto: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando, como que o conhecimento esperando para ser descoberto. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, a dificuldade de se alcançar e se poder contemplar aquilo que desejamos conhecer, o mar estava na frente de seus olhos, a verdade como que diante dos olhos dos dois. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Este texto mostra exatamente, de uma forma analógica, metafórica, a verdade que nós buscamos
e que é tão imensa que requer uma partilha, né? Quando nós conhecemos algo, nós queremos compartilhar com os nossos entes queridos, né? Pedimos que os outros nos ajudem a contemplar essa verdade, ou pequena parcela da verdade que nós conseguimos olhar como se fosse um imenso mar. Parece essa uma situação que exprime simbólica e sinteticamente a relação entre educando e educador. O último tem de ajudar o primeiro a chegar além das dunas altas, a olhar o desconhecido e a se maravilhar com o mar do conhecimento, que está diante dos olhos de sua mente. Mesmo que o educador já tenha vislumbrado e contemplado tal mar, certamente descobrirá coisas novas, aprofundando a sua intimidade com os seus diversos pormenores, com as suas maravilhas. Por isso, ordinariamente, se diz que o professor também aprende enquanto ensina e aprende também com os alunos. Em sua principal obra, Insight, um estudo do entendimento humano, publicado em 1957, Lonergan procede a fim de entender o que é entender. Então, o grande problema de Lonergan na sua obra Insight, famoso trabalho, um belo volume, publicado aí nos anos 50, é o que é o entendimento humano, ou melhor, o que é entender. Não é? Ele queria entender o que é entender. As perguntas que norteiam a sua investigação são as seguintes: o que acontece quando conhecemos? Por que essa atividade é conhecimento? O que se conhece quando tal acontece? Então, 3 questões que vão apontando para uma investigação epistemológica sobre, não tanto com relação ao objeto do conhecimento, mas sim ao próprio conhecer. Ou seja, o ato, a operação de conhecer é o principal foco da obra de Lonergan. E ele inicia a sua investigação sobre o entendimento, como se dá o entender. Em sua teoria cognitiva, sobre aquela coisa que nós entendemos, sobre o mecanismo do nosso entendimento, ele considera 3 passos: a experiência, o entendimento e o juízo. São os chamados 3 níveis de autotranscendência de Bernard Lonergan. Acrescentando-se a decisão para agir, tais passos formam os níveis de autotranscendência do sujeito. Tais níveis podem ser compreendidos como o conjunto de operações pelas quais uma pessoa transcende a si mesmo e lida com o mundo externo. Ou seja, uma pessoa sai de si mediante a experiência, o entendimento do entorno, da realidade que o circunda e, finalmente, por meio do juízo que propõe a verdade acerca do estado de coisas a respeito dessa percepção e desse entendimento. Segundo a sua abordagem, os objetos da experiência são dados. Como eu mencionei no início, nós temos aqui o método empírico generalizado. Então, objetos da experiência são dados acessíveis por meio das nossas experiências, por meio dos nossos sentidos. Podemos olhar, cheirar, degustar, ouvir, enfim, sentir. São os sentidos que permitem o acesso a esses dados que são objetos da experiência. Dados não são apenas os objetos acessíveis aos sentidos em Lonergan, por isso que é um método generalizado, e sim todos os objetos que são imediatamente acessíveis à consciência. Então não estamos falando de objetos apenas acessíveis aos sentidos, e sim de objetos acessíveis à nossa consciência. Ou seja, entra em jogo aqui objetos abstratos, objetos para além do puramente empírico. Os dados acessíveis dão origem às questões. Então podemos formular questões acerca dos objetos experienciados ou dos objetos acessíveis que nós acessamos. Essas questões, por sua vez, dão origem a insights sobre estes dados. Mas o que é um insight para Bernard Lonergan? É, curiosamente, uma definição muito simples. Um insight é um ato do entendimento. Nós temos uma capacidade de entender e quando o nosso entendimento age minimamente, tentando
abarcar alguma realidade, isso se dá mediante um insight. Um insight é, portanto, uma intelecção, essa ação de entender ou compreender alguma coisa. Todavia, podemos estar entendendo errado, ou de forma acertada, ou de forma errada, ou de forma totalmente diversa daquilo que se apresenta acessível à nossa consciência. O ponto é aqui entender que esses pequenos atos do entendimento, chamados insights, formam uma cadeia que nos ajudam a ter uma visão mais geral sobre as coisas que estão sendo consideradas. Lonergan faz então uma caracterização deste insight, deste ato do entendimento. Ele diz que o insight surge como uma libertação da tensão da pesquisa. O insight surge como uma forma repentina e inesperada. Os insights dependem de condições internas ao invés de circunstâncias externas. Um insight oscila entre o abstrato e o concreto. Um insight passa a fazer parte da textura habitual da mente individual. Essas características são representadas mediante um experimento mental que propõe Lonergan acerca da famosa história do Arquimedes. Um rei, do qual o Arquimedes era um súdito, recebeu uma encomenda, ou melhor, recebeu como entrega de uma encomenda, uma coroa que foi configurada a partir de ouro e prata que ele havia entregue a um ourives. Só que o rei desconfiou ali que aquela coroa não tinha a quantidade de ouro e prata conforme a distribuição empreendida na entrega da matéria-prima para o ourives. Então ele propõe ao Arquimedes como resolver esse problema de detectar se de fato o ourives havia ou não trapaceado o rei. Então, Arquimedes está diante de um problema aí relacionado, enfim, a questões da física, que não interessam muito aqui neste momento, mas que criou um problema, correto? Criou uma tensão para Arquimedes. A tensão era tal que Arquimedes não conseguia resolver este problema. Arquimedes vai tomar um banho em Siracusa, um banho público, e lá ele está percebendo que conforme ele afunda na água, há um movimento da água para cima e para baixo. E isso lhe dá uma noção sobre, não é, a dinâmica dos fluidos, que vai de alguma forma resolver o seu problema e que infelizmente nós não podemos aqui aprofundar. O ponto é que ele tem um insight a ponto de resolver a questão proposta pelo rei. Ele sai correndo nu, gritando eureka, eureka, descobri, descobri. Então esse seria um exemplo máximo de um insight bem registrado historicamente. Por isso, Arquimedes estava diante da tensão da pesquisa e ele é liberado mediante aquele insight. O insight não surgiu quando o Arquimedes estava pensando necessariamente sobre o problema, e sim no momento de relaxamento, de um banho, e ali ele tem um insight que surge de forma repentina, de forma inesperada. Não pode ser provocada, não pode ser forçado o insight. Portanto, o insight depende de condições internas mais do que de circunstâncias externas. Ou seja, muitas pessoas tomaram o banho no banho público de Siracusa e não tiveram insight sobre coroas de ouro e prata. Enfim, isso quer dizer que depende mais de aspectos e condições internas a Arquimedes, da sua mente, das suas ideias, etc., do que das circunstâncias externas, da água, do banho, enfim, não depende da coisa que está circunstanciando o cidadão que está ali no banho público. Portanto, depende dessas condições internas. O insight oscila entre o abstrato e o concreto. O problema de Arquimedes era concreto. O seu insight permitiu encontrar uma solução para o problema concreto, porém de forma abstrata, ou seja, geral, que se aplica a diversas e infinitas situações possíveis. E, finalmente, uma vez que Arquimedes teve esse insight, resolveu o problema, aquilo faz parte habitual da textura da sua própria mente. Ou seja, é como andar de bicicleta, nunca mais se esquece, uma vez que nós obtemos esse tipo de insight.
Os insights ocorrem em um indivíduo a todo instante de sua consciência, segundo Bernard Lonergan. Ao ouvir, ou ler e entender o que se deseja comunicar, ao entender algo errado, em todas as antecipações de fatos, na expectativa de ouvir o som do trovão, ao perceber-se o clarão de um relâmpago, ao se resolver um problema de matemática, etc, etc, etc. Então, a todo momento de nossa consciência, de nossa atenção ou não, nós estamos, digamos, sujeitos a uma série de ações do entendimento, a uma série de insights. Quando eu falo e vocês entendem, há uma série de insights que permitem o entendimento das palavras que eu estou dizendo nos seus sentidos corretos ou não. Quando nós estamos andando na rua, numa calçada, e há um desnível, a gente pisa em falso, o que aconteceu com esse pisar em falso? Que nós tivemos um insight que propunha a expectativa da continuidade do nível da calçada. Aquele pisar em falso mostra que a nossa antecipação estava equivocada. Como antecipamos essa continuidade? Mediante um insight. O exemplo que ele dá aqui é muito interessante. Quando a gente vê um trovão, nós sabemos que logo depois, ou melhor, quando vemos o clarão de um relâmpago, logo depois ouviremos o som, porque o som viaja mais lentamente comparado à velocidade da luz. E isso é uma antecipação mediante um insight. Quando nós fazemos uma conta aritmética, nós estamos ali exercendo uma série de insights. Enfim, é mais difícil encontrar um exemplo do que não seja um insight no que diz respeito ao entendimento e das operações da nossa consciência do que o contrário. Segundo Lonergan, no estágio da experiência, os insights provêm entendimento provisório, quer dizer, eles podem ser revisados. No estágio do entendimento, o sujeito lida com a acumulação, integração e sistematização de insights. Então, quando a gente está ali puramente diante da experiência, dos dados acessíveis à consciência, método generalizado, não só o empírico. No estágio da experiência, os insights vão dando esse entendimento provisório. Notem que quando a gente está caminhando na calçada e pisa em falso, porque houve uma mudança de nível, ou quando a gente tropeça, na guia da calçada, é porque nós tivemos um insight equivocado, ou seja, um entendimento provisório que foi, infelizmente, revisado ali pela realidade das coisas, o trupicão ou a pisada em falso, não é? Então, este é o nível do experimental, do experiencial, o primeiro nível, o nível da experiência. No nível do entendimento, nós já vamos reunir, organizar e integrar esses insights. Então, nós já estamos no nível um pouquinho superior. Percebe, assim, relações e conexões entre os conteúdos dos insights prévios. Todavia, o inquirir oriundo da questão primordial não fica satisfeito com o entendimento plausível. É necessário verificar se o entendimento é correto ou não, se há razão para afirmá-lo ou negá-lo. Esse é o estágio do juízo. Então, no estágio da experiência, entendimento provisório. No estágio do entendimento propriamente dito, há uma sistematização que proveria um entendimento, no estágio do entendimento, apesar de ser o mesmo termo, que já é proposto como correto. Só que quem vai julgar se aquele entendimento é correto ou não é um outro nível chamado de estágio do juízo. Dessa forma, segundo os níveis de autotranscendência, nós temos o seguinte, de forma resumida. No nível empírico, no nível da experiência, de forma generalizada, no qual o sujeito tem sensação, percepção, imaginação, sente, fala e se move, nós estamos aí acessando dados. No nível intelectual, também chamado de nível do entendimento, o sujeito inquire, entende, expressa o que entendeu, elabora pressupostos e implicações de sua expressão. Já no nível racional, também chamado de nível do juízo, o sujeito reflete, ordena as evidências, faz juízos, seja sobre verdade ou falsidade, seja sobre certeza ou probabilidade. E, finalmente, um quarto nível, que não é um nível cognitivo, mas é o nível moral. É o nível responsável, nível da decisão para agir, no qual o sujeito se interessa por si mesmo, por suas operações, suas metas, etc. E delibera sobre suas possíveis vias de ação, as avalia, decide e toma as suas decisões. Estes 4 níveis formam esses níveis de autotranscendência, os níveis que nós
saímos de nós mesmos, nos relacionamos com o entorno, entendemos as relações que se dão no nosso entorno, julgamos se esse entendimento está correto, se aquilo que foi compreendido é verdadeiro ou falso, se tem grau de certeza ou probabilidade, e finalmente nós decidimos agir. Está aqui um belíssimo esquema de uma forma coerente e racional, ou seja, de usar a nossa capacidade de conhecer as coisas. Em cada nível, há questões que são manifestações da questão pura, que foi expressa no Taumatzen, naquela da tendência do inquirir, na vontade de saber, enfim, com nomes variados. Lonergan chama isso de questão pura. Questão pura que se manifesta em diversos níveis como questões diversas, como perguntas de tipos muito específicos. Essas questões dirigem as operações correspondentes no afã de se obter respostas adequadas a cada nível. A esse respeito, Lonergan afirma que a questão pura é anterior a todo insight. Só há insight porque nós temos essa questão pura que se manifesta mediante questões menores que estão de acordo com cada nível considerado. Conceito ou palavra, posto que esses têm a ver com respostas, e antes de um sujeito procurar respostas, ele as deseja, ele levanta questões. Portanto, nós temos vários tipos de questões para cada nível, que são manifestações dessa questão pura, desse desejo de conhecer. Questões para inteligência estão no âmbito do nível intelectual. Opera-se o inquirir, o entender e a formulação. As questões norteadoras são: o que é isso? Por quê? Quão frequentemente? A primeira pergunta leva a uma compreensão e formulação de um todo, identidade e unidade, inteligível nos dados como indivíduo. Muito bem, estamos andando e vemos uma fruta vermelha, macia, cheirosa, e nos perguntamos, não necessariamente explicitamente, mas o que é isso? Ou seja, quando estamos diante de dados acessíveis, a primeira pergunta deste nível aqui da inteligência, do nível intelectual, é: o que é isso? É tácita a pergunta. Na verdade, é uma série de perguntas. A gente observa as coisas e imediatamente identifica se elas são familiares a nós. Ok? Esse é um tipo de pergunta para a inteligência. Também fazemos a pergunta por quê. A segunda resulta numa compreensão e formulação de uma lei, uma correlação, um sistema. Então, por exemplo, estamos andando, de repente o Sol começa a sumir, alguma coisa começa a entrar na frente do Sol. O que é isso? Um eclipse, ok? Não é que nós nos perguntemos. A resposta vem de imediato, porque já nos é familiar a resposta. Podemos perguntar, né? Vemos a imagem a luz do Sol sendo bloqueada por uma sombra. Isso depende de uma configuração entre os astros, né? O planeta Terra, a Lua, o Sol. Essa configuração provoca o eclipse, que nós já percebemos, não é? Mediante a nossa experiência de vida, e já nos se torna um conceito familiar, o conceito de eclipse. Então, quando observamos um eclipse, a primeira pergunta tácita é: o que é isso? O que é isso? Resposta: um eclipse. Por que isso está acontecendo? Dada a configuração aí dos astros, de modo que a sombra de um astro se projeta sob a luz de outra e impedindo essa visibilidade, ok? Quão frequentemente isso acontece? Isso depende aí de uma periodicidade. Enfim, o que importa é perceber que nós temos essas questões para a inteligência. E segundo Lonergan, a terceira corresponde a uma compreensão e formulação de um ideal de frequência. Estes são os 3 blocos de perguntas ordinárias, não é? Que nós temos aí diante do nosso nível intelectual. Depois nós temos questões para reflexão. Diferentemente das questões para a inteligência, já consideradas no nível intelectual, as questões para reflexão podem ser respondidas simplesmente com sim ou não. Então notem, qual é a resposta para o que é isso? Um conceito? Um objeto? Um nome? Por que isso acontece? Uma explicação. Quão frequentemente isso acontece? Diariamente? De hora em hora? Anualmente? A cada 100 anos? Essas respostas variam.
No nível da reflexão, só tem dois tipos de resposta: sim ou não. Por exemplo, existe a raiz quadrada de 4? Responde-se corretamente com um sim, ou erroneamente com um não. Mas a resposta ou é sim ou é não. Existe a raiz quadrada de 4? É o 2, hein? Sim. Tal questão é um exemplo de questão para reflexão. Agora, a pergunta, qual é a raiz quadrada de 4? Não se pode responder com sim ou não. A única resposta correta é 2. Este é um exemplo de questão para inteligência. A nossa pergunta para reflexão é, portanto, sintetizada com a forma: é assim mesmo? Sim ou não? Ou seja, aquilo que nós entendemos no nível anterior, que é formulado, seja com grau de certeza, probabilidade, descrevendo um objeto ou não, pode ser apresentado para a nossa reflexão diante do seguinte: será que eu estou certo sobre isso? Será que isso que foi obtido como resposta está correto? Sim ou não? Questões para reflexão. Finalmente, as questões para ação. Emergem assim as noções de verdade, falsidade e probabilidade. Nesse nível surge também a realidade de que cada sujeito é responsável por seus próprios julgamentos, não é? A responsabilidade epistêmica, o que aponta para o nível seguinte, que não é propriamente cognitivo. Depois que eu descubro o que é, por quê, quão frequentemente, será que tudo isso que eu pensei está certo? Agora eu tenho essa informação e o que eu faço com isso? Ou seja, como agir diante dessa compreensão, desses juízos que foram estabelecidos no nível anterior. Estamos no nível da responsabilidade, no nível ético ou moral, e estamos respondendo questões para ação. Devo assim, agir assim ou não? E estar em conformidade com essa deliberação. O quadro finalmente apresentado aqui resume, não é? Os níveis considerados, as chamadas apresentações ou questões, os atos correspondentes e os produtos de cada nível. Dessa forma, o primeiro nível é o nível empírico. O que se apresenta no nível empírico são dados, imagens perceptuais. Os atos que ocorrem no entendimento são de imagens livres. Não são verdadeiras nem falsas, são compreensões provisórias. Os produtos são expressões. O que é isso? Uma maçã. De repente, uma melancia. Está errado, correto? Mas não é nesse nível que vai ser julgado se está correto ou não. No nível intelectual, nós temos questões para inteligência. Os atos são insights ou intelecções. Aqui sim são oferecidas como produtos as formulações. Então, aquela resposta, uma maçã ou não foi formulado no nível empírico. Foi simplesmente expressa livremente, mediante imagens livres. E aí, no nível intelectual, é que nós formulamos essas respostas. No nível 3, o nível racional, nós temos questões para a reflexão. Aqui, os atos são as reflexões e os produtos são os juízos. Então, acessei uma maçã no nível empírico. Ok, livremente, acessei. É como que aquela apreensão simples, segundo a visão tradicional. Apreendi aquilo que eu chamo de maçã. Então, simplesmente é um contemplar da coisa. No nível intelectual, eu pergunto o que é isso? E respondo, uma maçã. No nível racional, eu me pergunto, será que é uma maçã? Sim, isso é uma maçã. E, finalmente, o nível 4, o nível responsável, as apresentações ou questões são questões para deliberação, os atos são atos decisórios e os produtos são, finalmente, as ações, o próprio agir, que depende dos níveis anteriores. Em resumo, toda essa discussão serve como uma introdução muito simples, digamos, da teoria cognitiva e da epistemologia de Bernard Lonergan. Na verdade, para falarmos de epistemologia, teoria de conhecimento, deveríamos falar de como nós podemos, de fato, verificar se aquilo constitui ou não conhecimento, não é? Aqui estamos falando simplesmente do entendimento, de uma boa prática, de um processo que deve ser empreendido em todas as ações, não é? Enfim, que dizem respeito à compreensão das coisas. Dessa forma, nós temos aqui uma inspiração para uma sequência de perguntas. Primeira pergunta: diante de uma realidade, nós podemos dizer, qual é o problema? Estabelecemos o problema dessa forma. Partimos para a busca da resposta. Qual é a resposta?
Uma vez apresentada uma resposta, nós devemos nos indagar, será que essa resposta está certa? E é isso que nós perguntamos, a resposta está certa? Finalmente, se julgamos que a resposta está certa, o que fazemos? Como procedemos? Como agimos? É o tipo de pergunta do quarto nível. Isso tudo mostra como funcionaria o nosso procedimento de entendimento, a nossa cognição, e seria necessário apropriarmos-nos desse próprio procedimento na nossa prática e reflexão ordinária. Isso mostraria uma aplicabilidade no chamado pensamento crítico. Agora veja, será que essa abordagem apresentada por Lonergan é o caso? Vamos levantar aqui uma pergunta do nível, do nível racional. Será que é isso mesmo? A resposta está certa? Ao tentar responder essa pergunta, com sim ou não, nós vamos ter que seguir todo o roteiro que o Lonergan propôs. Do nível empírico, nós entendemos o problema, no nível intelectual nós formulamos, no nível racional nós verificamos se é ou não o caso. Então, para criticar, negar ou afirmar essa proposta do Lonergan, nós seguimos o próprio método proposto pelo Lonergan, o que mostra que tem uma força bastante interessante como uma abordagem teórica. É isso. Então, numa casca de nós, a sequência de perguntas que nós devemos considerar, tendo em vista esse processo cognitivo nos diversos níveis, é: qual é o problema? Qual é a resposta? A resposta está certa? Como proceder? O que eu faço com essa informação a partir de agora, ou esse conhecimento a partir de agora? Como devo agir? Isso mostra, portanto, um belo roteiro que pode ser e deve ser, na minha opinião humilde, por todos vocês que estão participando desse curso e buscam aplicar a lógica e o pensamento crítico na sua vida ordinária, na sua vida do dia a dia. Muito obrigado e até a próxima aula.